Antes de nós, seres humanos, termos ido ao espaço sideral, descoberto a lâmpada, ou até mesmo inventado a roda, descobrimos como fazer fogo. De fato, nenhuma, sequer tecnologia, poderia ser inventada se um primata, alguns milhões de anos atrás, não tivesse descoberto como fazer este poderoso elemento da natureza se manifestar. O Universo Inteligente apresenta a descoberta do fogo e como isso mudou a nossa história. 4 espécimes de humanos. Nós não éramos tão diferentes assim de outros primatas. Tínhamos quantidades surpreendentes de pelos, escalávamos árvores com facilidade e andávamos em pequenos grupos. Durante séculos, pesquisadores têm buscado compreender como exatamente se deu a transição deste ser humano inicial até o que somos hoje. Mas raramente pensamos na maior das contribuições, a descoberta do fogo. O uso do fogo na história humana é notoriamente difícil de se estudar, pois o fogo é efêmero. É mais difícil encontrá-lo em registros arqueológicos do que, por exemplo, utensílios de pedra, já que o fogo é um fenômeno transitório, que deixa poucas evidências para trás. Cinzas podem facilmente ser levadas pelo vento ou sumirem pelas águas. Mas sabemos que o uso do fogo teve impactos enormes em nossos corpos e em nosso comportamento. Antes de continuarmos, nos conte o que está achando do vídeo. Comente abaixo e já deixe o seu gostei, se inscreva no canal Universo Inteligente e ative o sino de notificações para ser alertado de todos os nossos conteúdos. Especialistas buscaram analisar as mudanças graduais de como os hominídeos se pareciam e como viviam, para hipotetizar quais dos nossos ancestrais foi o primeiro a ter o domínio do fogo. O primeiro impacto que o fogo teve em nossa evolução é que nos possibilitou esquentar alimentos. É difícil não exagerar quando falamos na importância que isso teve em nosso desenvolvimento. A principal vantagem de cozinhar é que o fogo quebra a comida, tornando-a mais fácil de mastigar e de ser digerida. O calor faz com que grandes e complexas moléculas em nossos alimentos se dividam em menores e mais simples nutrientes. Portanto, se você cozinha algo com uma fonte externa de energia, como o fogo, você está poupando a energia que o seu corpo teria que colocar em mastigar e digerir um alimento cru. Esquentar alimentos também remove toxinas em plantas e mata patógenos. E, novamente, isso evita com que o seu corpo tenha que investir energia se defendendo de venenos e doenças. Isso tudo faz com que os alimentos cozidos sejam muito mais eficientes energeticamente do que não cozidos, de modo que acaba proporcionando muito mais calorias de alimentos. E quando se trata de sobrevivência, cada caloria conta. E muito. Outro benefício do fogo é que ele nos mantém aquecidos. Portanto, o uso do fogo, sem dúvida, ajudou nossos ancestrais a expandirem seu alcance geográfico, migrando para locais com diferentes climas e revelando um mundo inteiramente novo de possibilidades ecológicas para a nossa espécie. Existe um homínio que se encaixa em ambas descrições, uma espécie que precisava de muitas calorias e tinha que viver em diversos ambientes muito diferentes. E este é o mais antigo membro da nossa espécie, o Homo erectus. Homínios são todos nós da espécie Homo e nossos ancestrais extintos. Porém, agora chegamos a um ponto em que é um verdadeiro quebra-cabeça. O Homo erectus surgiu há mais ou menos 1,8 milhões de anos. Mas a mais antiga possível evidência de um cozinhar frequente e repetido só aparece em nossa história após algumas centenas de milhares de anos após o aparecimento do Homo erectus. Da mesma forma, o Homo erectus começou suas excursões para fora da África centenas de milhares de anos antes da primeira e definitiva evidência do uso difundido do fogo. Então, como foi que o fogo poderia ter ajudado essa espécie a desenvolver um corpo e cérebro maiores, além de o auxiliar a migrar para outros lugares?
Bom, com muitos aspectos do estudo do passado distante, ainda existem muitos pontos a serem conectados. E nesse caso, simplesmente não conseguimos ver todos os pontos, ou seja, não temos todas as respostas. Portanto, vamos analisar o que as evidências de fato nos contam sobre o uso do fogo por nossos antepassados. Nos últimos anos, antropólogos se voltaram para um local em Kobe Fora, no Quênia, onde escavações recentes trouxeram mais evidências definitivas do uso do fogo. Arqueólogos descobriram fragmentos de rocha com sinais de terem sido aquecidos a altas temperaturas, além de partes queimadas de ossos de animais. Esses pedaços de rocha e osso possuem marcas distintas, o que é importante, porque sugere que as fogueiras eram pequenas e feitas intencionalmente, e não um incêndio natural, que teria queimado através do local todo. Quanto a quem fez essas fogueiras, todas as rochas e ossos queimados foram encontrados em uma área associada com artefatos, que provavelmente foram feitas por Homo erectus. Mas não há evidências desse homínio no local. Ao invés disso, os únicos fósseis de homínios no local são de Paranthropus bolsei, uma espécie de cérebro menor. O próximo local mais antigo com evidências amplamente aceitas do uso do fogo é um local na África do Sul, que remonta 1 milhão de anos em um local chamado Caverna Wonderwerk. Lá, arqueólogos encontraram ossos queimados e plantas, além de maiores e mais complexas ferramentas de pedra, como machados de mão, que são conhecidos como ferramentas aquelianas. Essas ferramentas frequentemente têm sido associadas com o Homo erectus, e pesquisadores especularam que, também com base na data, o Homo erectus pode ter sido o homínio que construiu essas fogueiras. Ou seja, tudo o que sabemos é que, muito provavelmente, a primeira fogueira feita intencionalmente pelas mãos de um homínio despertou em algum lugar na África, provavelmente em um local aberto, como o Kobe Fora, e talvez essas mãos pertenceram a um membro do Homo erectus. E assim como muitos outros capítulos do início de nossa história, ainda há muito a ser investigado. Mas cada um de nós vive com o legado daquele momento, marcado em nossos próprios corpos. Nosso porte, musculatura e nosso grande e inteligente cérebro são todos resultados daquela época, em algum lugar, por alguém, quando dominamos o fogo.